E hoje nós vamos responder as questões que nos foram enviadas aí durante a semana até ontem, às 2 horas. As perguntas foram anônimas, eu não vi os autores das perguntas, e nós vamos responder hoje, né? Eu vou responder com a ajuda de 2 convidados também, que aceitaram estar aqui comigo, me ajudando. Um é o diácono Gabriel, que é o atual ministro de oração da nossa igreja, então o Gabriel vai lá tomar o seu lugar, diácono jovem, moderno, né? E a irmã Zilda, que é ministra de oração lá do Jardim Assunção, Igreja Batista em Jardim Assunção, já há 30 anos, não é isso, irmã? 30 anos que ela dirige o ministério de oração da igreja. Então, os irmãos aí, ó, que 1 ano já quer desistir das coisas, aí, ó, 30 anos. Ó. 1 ano já estão, enfim. Então, nós temos aí, né, um jovem e uma senhora, um homem, uma senhora. Vamos ter diferentes perspectivas aí, mostrando que a vida de oração não depende de idade, não é verdade? Irmãos, antes da gente começar, vou pedir, caso você esteja aí com o celular ligado, dá uma desligada ou silencia, tá bom? E vamos orar antes da gente começar a refletir aí nas perguntas que nos foram enviadas. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua presença aqui conosco, por tudo que o Senhor já fez em nós e entre nós. Agora consagramos esse momento que vamos refletir sobre questões, sobre a vida de oração, e pedimos a ajuda, a intervenção, o auxílio do Teu Espírito Santo. O Senhor usa esse momento para falar a cada coração, nos instruir, nos edificar, nos ajudar, crescermos na vida de oração com o Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Uma primeira pergunta eu vou dirigir para o Gabriel. Começar com o Gabriel. A pergunta é a seguinte: qual a razão maior de orar todos os dias? Qual é a razão maior da oração em nossas vidas? O que você acha, Gabriel? Bom, a parte maior de orar todos os dias é para nós termos o nosso relacionamento com Deus. A porta de entrada de um relacionamento é conversa. Eu não tenho como ter um relacionamento saudável se eu não converso todos os dias com a minha esposa, com meus amigos ou com os meus colegas de trabalho. Então, orar todos os dias é manter o meu relacionamento com Deus saudável. A parte maior sobre a oração em nossas vidas são para gerar em nós 2 princípios. Um, a aproximação, e o outro, a dependência. A aproximação é bem alicerçada em Filipenses 4, do verso 6 ao 7. Quando a palavra nos fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes, por meio da oração, apresentai os vossos pedidos, por meio da oração, súplicas e ações de graças, apresentai os vossos pedidos a Deus, e a paz, que excede todo entendimento, cuidará dos seus pensamentos em Cristo Jesus. Então, quando eu me aproximo de Deus por meio da oração, a minha vida é, assim como fala em Provérbios, endireitada. E essa questão da dependência também é um princípio bem alicerçado quando nós lembramos da fase de transição do povo de Israel para o Egito, onde eles tinham a dependência, o pão diário, que era o maná. Ou seja, todo dia eles tinham uma porção diária para se alimentar e ter o sustento. E o Senhor ainda continua fazendo isso até hoje. Enquanto nós estamos caminhando a nossa terra prometida, nós temos o sustento de Deus todos os dias. Então, a razão maior de nós, da oração em nossas vidas, é gerar essa aproximação e, principalmente, a dependência de Deus. Até porque a alma crente tem necessidade de orar. Quando a gente ama uma pessoa, a gente não consegue ficar um dia sem falar com ela. A gente liga, a gente manda mensagem, a gente quer saber. E esse é o nosso relacionamento com Deus. A gente busca a Deus porque o amamos e Ele nos busca porque nos ama também. É como alguém já disse, orar para a alma é como respirar. A alma que nasceu de novo, ela carece de oração. A segunda pergunta é: por que Jesus nos instrui a orar, não nos deixes cair em tentação, quando Deus afirma que Ele não nos tenta? De fato, Deus não nos tenta, mas o diabo sim.
Então, por isso há, e não só o diabo, mas a nossa concupiscência, a nossa natureza caída, a nossa inclinação para o mal. Por isso, a instrução de Jesus não é nem, orar para não cair em tentação, é orar para não entrar na tentação. Porque depois que entra na tentação, dificilmente sai. É como um peixe que mordeu a isca. Depois que mordeu a isca, dificilmente escapa, o salário vai ser a morte. Agora, uma outra pergunta que foi feita e que tem relação com essa, na época de Jesus, não temos passagem na Bíblia falando de fechar os olhos quando oramos. O povo da época tinha costume de olhar para o céu ou de ficar de joelhos. Então, por que fechamos os olhos quando oramos? Interessante essa pergunta. Você já parou para pensar nisso? Por que quando a gente vai orar, a gente fecha os olhos? Por que quando a gente vai orar, a gente abaixa a cabeça? Sim, vocês foram bem discipulados, ensinados, vocês sabem todas as respostas, eu sei disso. Mas qual é a base bíblica para isso? Na Bíblia, de fato, as pessoas não fechavam os olhos, não baixavam as cabeças para orar. A oração era olhando para o céu e com as mãos erguidas. Agora, o que acontece? Foi assim na história da igreja até mais ou menos o 5º século, quando entrou a Idade Média. E aí, a oração dos cristãos foi influenciada pela espiritualidade monástica, que é aquela espiritualidade mais contemplativa, silenciosa, voltada para o interior da alma, do coração, dos pensamentos. Então, inclusive, se dizia assim: fechar os olhos do corpo para abrir os olhos da alma. Também a questão da concentração, como foi falado, não se deixar distrair por outras coisas, ficar só concentrado na presença de Deus, era essa a ideia. Aí chegou a reforma e os reformadores não foram contra isso, pelo contrário, eles reforçaram a ideia, porque eles temiam que a oração visual fosse relacionada a imagens, a estar orando, olhando para uma imagem, vincular a oração com ritos, etc. e tal. Então, eles reforçaram a questão de se fechar os olhos. Aí chegou o puritanismo, principalmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, e aí os livros de catecismos incluíam assim uma frase: vamos orar. Feche os olhos e abaixa a cabeça. E isso passou para as igrejas presbiterianas, metodistas e batistas. É daí que vem o nosso costume de baixar a cabeça e fechar os olhos para orar. Bom, que decepção, né? Você vai falar assim: bom, então não é bíblico. Não, não é que não é bíblico. A Bíblia não fala assim uma forma que você tem que se posicionar corporalmente para orar. Não há um regulamento, não há uma norma. Há relatos. Há relato de Jesus orando quando vai ressuscitar Lázaro, olhando para o céu. Mas quando ele vai orar no Getsêmani, ele se ajoelha. Ele diz para os discípulos: olha, se sentem aqui e vigiem comigo em oração. Então ele não diz: lembra da norma, olhando para o alto. Não diz: lembra da norma, é ajoelhado. Não, se sentem aí e orem. Só o Paulo que vai dizer que ele desejava que os homens em todo lugar orassem levantando mãos santas. Mas mesmo assim como um desejo, não como norma. Então, em resumo, você pode orar com as mãos para cima, para baixo, sentado, ajoelhado, em pé, olho fechado, olho aberto, até porque a Bíblia diz para a gente orar sem cessar, e quando você estiver dirigindo, você não vai fechar os olhos, né? Ora com o olho aberto. Então, é isso, irmãos. O importante é orar. Irmã Zilda, tem uma pergunta interessante aqui. Pergunta difícil. Não vou fazer. Por que falam que o melhor horário para oração é às 3 da manhã? Ou de madrugada? Eles falam, isso é muito ensinado, mas
Eu creio que 3 da manhã, de madrugada, a Bíblia mesmo fala, né? Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão, né? Está escrito lá em Oséias. Mas é porque a pessoa, nesse momento, ela não vai ficar pensando no serviço, fazendo nada. Ela está totalmente com o coração voltado para Deus. Aí, claro, né, Deus ouve. Aí eles pensam que é porque em outro horário Deus está muito ocupado, né? Que eu já ouvi falar que a fila... Mas o mundo não tem o mesmo horário, né? 3 da manhã para nós aqui, em outro lugar, lá no Japão e naquela região, durante o dia, né? 3 da tarde. Então, isso aí não tem muito a ver, não. Agora, eu creio que Deus ouve e responde mais porque a pessoa está contrita. Porque de madrugada a pessoa geralmente está angustiada, está querendo dormir, né? Os mais idosos, né? Aqui tem idosos, a madrugada a gente acorda normalmente, mas para uma pessoa mais jovem acordar de madrugada é só na aflição. E nessa aflição o coração vai se derramar diante do Senhor, não é? Eu acho que sim, é verdade, né? Mas olha, tem também a questão que a gente aprendeu que orar não é só falar, orar também é ouvir. Então durante o dia você pode ser interrompido. Agora posso te falar uma coisa? Quando você for orar, pode desligar o celular, tá? Ninguém vai morrer nessa hora. E se morrer, que diferença vai fazer também? Desliga, fica com Deus. O celular vai tocar na hora que você for orar, então desliga, ou então deixa ele para o outro lado. Fecha a sua porta e ora. Agora, orar de madrugada, de fato, é uma saída em momentos que você precisa tomar uma decisão, você precisa ter tempo com Deus, não ser interrompido, ouvir o Senhor. E, às vezes, Deus te acorda, né? Como foi o caso com Samuel. Deus o chamou durante a noite. Então, de repente, você acorda, você é tocado para orar, quem sabe? Não é Deus te chamando para uma conversa, para um momento de oração. E quando você sentir que está sendo tocado, é melhor levantar e dizer, fala que o teu servo ouve. Ele há de falar com você. Então é isso, muito bem. Devo orar para coisas que não sejam necessidade de sobrevivência, exemplo, bens ou posses, situações rotineiras, condicionando isso ou aquilo. Esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor não ficarão decepcionados, confundidos. Muito bem. Nos momentos em que solicitamos a resposta de Deus para uma decisão, como podemos ouvir que é o Senhor que está respondendo ou estou ouvindo apenas a minha vontade? Essa é uma pergunta sincera. Como a gente sabe? Se é Deus que está falando com a gente ou se é a gente mesmo falando com a gente? Meio que autocondicionado. Então, não tem uma resposta pronta. O que tem são princípios. Qual o primeiro princípio? Orar e esperar. Porque o Salmo 32:8 diz, eu te instruirei no caminho que você deve seguir. Eu te guiarei com os meus olhos, te darei conselho sobre a minha vista. Então é orar, mas não é orar só por desencargo de consciência. Ah, pastor, eu orei. Tá, você orou. Mas Deus respondeu? Você ouviu? Você esperou a resposta? Então, teve um pastor que um dia disse o seguinte, quando você vai tomar uma decisão, é como se você entrasse num quarto escuro. O que acontece quando você entra num quarto escuro? Você não enxerga nada. Se você quiser dar um passo ali, você pode tropeçar. Mas, com o tempo, os olhos vão se acostumando. E aí você começa o quê? A enxergar. Então, tomar decisão às pressas, sem esperar uma resposta clara do Senhor, é arriscar andar no escuro. O segundo princípio, a palavra. Nem toda a verdade está na Bíblia, mas tudo que está na Bíblia é verdade. Então, o que diz a palavra sobre isso? Se você vai radicalmente contra o que a palavra está dizendo, você acha mesmo que Deus vai falar ao contrário do que Ele revelou? Só um exemplo.
Você está, né, alguém aqui orando para saber se casa ou não casa com o fulano. A Bíblia diz assim, para a gente não ter, o que mesmo? Jugo desigual. Então, a pessoa é crente, mas assim, não estou falando se ela vem na igreja. Porque vir na igreja, o Judas também vinha. O diabo também vem na igreja. Se ela tem o temor do Senhor no coração. Essa é a pergunta. Pode ser que depois a pessoa se converta, pode ser. Já vi casos que a pessoa depois se converteu, se tornou uma grande bênção. Mas já conheço também casos que isso não aconteceu. Então, palavra. Esperar a resposta, palavra. Terceiro, paz. Mas veja bem, não paz só no sentido assim, não, mas eu estou em paz. Ao redor da pessoa está um caos por causa da decisão que ela tomou. Está um conflito, está uma confusão. Não, mas eu estou em paz. Não é essa paz que a Bíblia fala. Essa paz que lá em Colossenses vai dizer assim, seja a paz o árbitro do teu coração, do vosso coração, é assim, essa minha decisão vai trazer confusão ou vai trazer paz? Para minha casa? Para minha família? Para minha igreja? Não é só o sentimento, não, mas para mim está tudo bem. Isso é bem egoísta, muito egoísta. Então, claro que sentir paz, estar em paz com Deus é importante, mas é considerar esse passo vai trazer paz só para mim? Porque nós não somos apenas nós que estamos no mundo. Então, essa questão da paz. Até porque Efésios 4, 1-3 diz assim, andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Quarto, conselheiros. Mas não qualquer conselheiro, não aquela pessoa que você sabe, aquela pessoa vai falar o que eu quero ouvir. Mas uma pessoa que você sabe que anda com Deus, que é de Deus, e que ela vai ter a coragem de falar para você a verdade. E se aquilo que eles falarem confirma aquilo que Deus já está falando ao seu coração também. E, finalmente, as circunstâncias. O que Deus está movendo ao redor? Está sendo favorável? Veja que Paulo e a sua equipe missionária quiseram ir para Bitínia, Deus impediu. Eles não forçaram a barra. Quiseram ir para a Ásia, Deus impediu. Não forçaram a barra, até que veio a resposta. Não é para Bitínia, não é para a Ásia, é para a Macedônia. Então, não são regras, mas são princípios que você fará bem em lembrar, em observar, porque são princípios da palavra de Deus. Muito bem, vamos caminhando aí para o fim. Irmã Zilda, quando devemos desistir da oração? Como saber quando devemos? Agora não devo mais orar. Até quando eu sei, nunca, né? Nós não podemos desistir, porque se a gente, igual o irmãozinho aí falou, né, que a oração é uma dependência de Deus. E se eu quero abandonar a oração, eu estou deixando Deus, né, e vou me apegar a quem? E tem um que quer que a pessoa desiste, que é o inimigo da nossa alma. Ele batalha, põe tudo enquanto é tropeço, para que a gente se canse de orar, né? Falar, não, eu já orei muito. Eu já vi muita gente falando, tem um ano que eu estou orando, né? E Deus não me responde, aquelas coisas. Mas não devemos desistir nunca. Se eu fosse desistir da oração, eu não estaria há 30 anos, né, orando, e quantas maravilhas Deus fez, e quanta oração Ele não respondeu do jeito que eu queria.
né? Porque a gente pensa que estou orando, Deus tem que fazer a minha vontade. Não. Então, é não desistir, porque eu orei, Deus não me deu, não respondeu. Isso é uma grande, assim, cilada do inimigo para a pessoa desanimar. E nessa época que nós estamos vivendo, a oração está sendo difícil, porque tem os intertimentos do celular, tudo. Então, às vezes, a pessoa ora assim, artificial, superficial um pouquinho, e isso vai enfraquecendo, daqui a pouco não tem mais coragem de ir para a oração, né? E isso aí tem acontecido demais. Então, nunca desistir, ficar sempre unido ao Senhor, né? Porque se Ele não responder aqui, um dia Ele vem nos buscar para a eternidade, né? E se a gente tiver desistido de falar com Ele, de ter relacionamento com Ele, né? Não jamais deixar de orar, né? A gente podia entender assim, a gente vai continuar orando até que Deus dê uma resposta? Não, Ele já respondeu, mesmo quando Ele falou não, né? Já é uma resposta de Deus. Continuar orando para se aproximar mais e mais do Senhor, para ser transformado, porque a oração é para também transformar a nossa vida, né? Porque às vezes a gente pensa que está tão bem e Deus vai trabalhar, né, no nosso coração, fazer da gente uma nova criatura. Então, isso é um processo, né, também. Ninguém se converte, fica santinho, bonzinho, não, vai aprendendo. E é tudo na oração. Amém. Bom, para encerrar, Gabriel, você teria assim, um testemunho da sua vida de oração, do ministério de oração? Até pegando um pouco nessa última pergunta, é algo que eu já oro há um certo tempo. Acho que todos sabem que em 2020 a Pri teve uma enfermidade, né? Ela teve o câncer dela. E desde então nós oramos por isso. O câncer foi, o câncer voltou e nós continuamos orando, na esperança que o Senhor sempre vai trazer a cura e que ela vai estar do mesmo jeito, com esses lindos olhinhos aqui nessa igreja. E é aquilo, a gente continua orando, clamando. Deus pode dar cura eterna, Deus pode dar cura momentânea, mas o foco da oração é nós entendermos que a nossa dependência é do Senhor. Então, é um 50-50, mas eu creio que enquanto a Pri viver, enquanto eu viver também, a gente sempre testemunhará que a nossa dependência é do Senhor e que essa aproximação dEle segura a nossa ansiedade, como fala em Filipenses 4:6. A nossa ansiedade é controlada quando nós temos essa dependência, essa aproximação do Senhor. A nossa certeza de que Ele continuará cuidando, tendo a resposta positiva ou negativa, estará no Senhor, porque quando nos aproximamos dEle, a nossa ansiedade ela é retirada. Deleitar o seu caminho no Senhor, como diz em Provérbios 3, Ele endireitará as suas veredas. Amém. Irmãozida, brevemente, a irmã teria um testemunho também assim, para estimular os irmãos a orarem? Tenho muito testemunho, né? E um dos testemunhos que Deus me chamou para orar foi quando a Tatiana era bebê, né? Ela estava muito mal no hospital, internada, praticamente desenganada. Mas aí o médico deu alta e eu vim para casa, ela bem bebezinha mesmo. Aí eu estava tão cansada nessa luta com a enfermidade dela, eu deitei de dia assim, dormi, e quando acordei assim, senti o toque do Espírito Santo, falou: eu te chamei para orar. Aí eu não entendia muito, eu era nova convertida, e aí eu ajoelhei, orei, clamei que Deus fizesse a vontade dele na vida. Minha filha não era minha, era dele. E a partir daquele momento ela foi ficando curada, mas eu depois entendi que não foi para orar naquele momento somente, é para mim ser uma mulher de oração, e eu agradeço muito a Deus por isso, né, que desde que eu me converti, que tem 42 anos, né, 30 anos orando, em casa, na igreja, em todo lugar. E tem muitas bênçãos maravilhosas, mas o que me veio na mente agora foi a cura da Tati, que Deus fez dela uma mulher abençoada, né? Aqui eu estou
podendo me alegrar muito com ela, com as minhas 3 filhas, né? Então, para mim é bênção de Deus, né? Então, é esse testemunho que eu vou dar para o irmão. Amém. Muito bem. Irmãos, para a gente encerrar, queria lembrar você daquela passagem que Jesus disse sobre o nosso dever de orar sempre e nunca desanimar. Então, a vida de oração é sempre. Agora, se tem um pedido que você tem feito, até que Deus deu uma resposta, como foi o caso de Paulo. Orou 3 vezes, Deus deu a resposta. Então, tem coisas que Deus já respondeu. Agora, não respondeu ainda, continua orando. Lembra qual foi o exemplo que Jesus deu? Daquela viúva que insistia com o juiz, faz-me justiça, mas o juiz nem sequer ouvia. Aí chegou uma hora que ele diz assim, olha, a fim de que ela não me venha mais uma vez aqui me importunar, vou fazer justiça para essa viúva, a fim de, ainda que eu não tema a Deus. Aí Jesus disse, ouça o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam, mesmo que pareça demorado em responder-lhes, digo-lhes que depressa lhes fará justiça. Então vamos orar crendo que na hora certa o Senhor vai responder. Amém?